Então vamos lá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reunião multidisciplinar do Centro de Doenças da Mama. Hoje a nossa reunião está sendo coordenada pela Oncologia Clínica e doutora Ana Cleia e doutora Ana Paula Sebastião vão conversar com a gente sobre como a gente aborda hoje atualmente a doença HER2. Então, boa noite, Ana, sejam bem-vindas. Boa noite. Então, gente, na verdade, essa aula, ela é uma aula que, na verdade, não é uma aula dessas que a gente vai fazer muita atualização, tem muita coisa que a gente já sabe do HER2 e vai sempre atualizando com estudos clínicos. A Karina me pediu para fazer uma reunião mais, assim, no enfoque que fosse multidisciplinar, até porque tem residente começando, tem outras especialidades juntas, às vezes a gente solta só o nome de estudo clínico, e para conseguir contextualizar o que é que a gente está falando desses estudos clínicos, das drogas, e em que momento em cada que ela age, por exemplo, para poder ninguém chegar e dizer assim, eu estou fazendo Cleópatra neoadjuvante, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que é mais ou menos cada uma dessas linhas do tempo. Então, a gente não vai ficar falando muito do que a gente sempre fala que é HER2 low, só bem pouco, né, Ana Paula Sebastião? Mas, assim, o que eu chamei a Ana para começar é porque o grande desafio hoje é realmente você saber, e desde hoje, desde sempre, a gente saber diagnosticar a doença HER2 na patologia, né? Então, a Ana vai começar falando justamente isso, do definir o status HER2, né? Desde a imunistoquímica, a dificuldade de reproduzir, a dificuldade de ter patologistas com experiência na doença HER2, né? Então, você tem uma discrepância grande dos grandes centros para os centros de referência, né, em relação aos laudos de HER2, e isso dificulta muito até para a gente saber que é uma doença que tem um caminho totalmente diferente das outras, e que se o patologista não for um bom patologista para ver essa lâmina, a gente fica rendido de como tratar bem essa paciente. Então, Ana, manda ver aí nos seus slides. Então, eu preparei uns slides só introdutórios, assim, que a Ana Cleia me pediu para mostrar como que funciona o algoritmo do Guidelines do CAP e do Colégio Americano de Patologistas. Eu tô sem a setinha, né? Então não posso mostrar, tá bom. Então, vocês estão vendo ali em cima a figura 1. Esse é o algoritmo básico da imunistoquímica, onde você tem lá o teste validado da imunistoquímica para carcinoma invasor, onde o patologista tem que prestar atenção se os controles estão funcionando, se tem controle externo adequado, se existe um controle externo ou não, às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente está se tratando de uma metástase em linfonodo, daí a gente não tem controle interno, mas se for uma mama, a gente tem um controle interno que dá para ter uma noção se o anticorpo tal não funcionando. E aí a gente vai para os dois extremos ali, da esquerda e da direita, tá? Então, primeiro, o que é uma imunistoquímica 3 cruzes? É quando a gente tem toda a membrana celular completamente corada, intensamente corada, em mais de 10% das células tumorais. E o outro extremo, que é a imunistoquímica de padrão zero, de score zero, ou não tem nada corado, ou a gente vê uma coloração fraca e incompleta da membrana, tá? E isso tem que estar ocorrendo em menos ou igual a 10% das células tumorais. Por quê? Porque isso aqui estiver acontecendo em mais de 10% das células tumorais, eu vou ter o que é chamado de imunistoquímica de uma cruz. Tá? Então, imunistoquímica uma cruz é aquela em que a gente vai ter uma coloração de membrana incompleta, fraca, né, mas que é perceptível em mais de 10% das células. E o que é o HER2? Volta lá, Ana. E o que é o HER2 duas cruzes? É quando a gente tem uma coloração de membrana, só que completa, fraca a moderada, em mais de 10% das células tumorais, né? Então, é aquilo que eu não consigo dizer que ele é positivo, 3 cruzes, porque eu tenho pouca célula que está com a membrana totalmente corada. Então, isso vai ter que ir para o duas cruzes, vai ter que ir para o teste reflexo, que é o FISH. Passa, Ana. Então, facilitando aquilo que eu falei, né? A gente tem ali do lado esquerdo o score zero, onde a gente não vê nenhuma coloração.
nas células neoplásicas. O score mais 1, onde a gente vê uma coloração fraca, pouco intensa, né? Que não está revestindo a membrana celular inteira, ela está incompleta, né? Eu vejo alguns pedaços da membrana celular corada, outras não. No HER2 duas cruzes, eu vejo células com toda a membrana corada, mas isso é menos de 10% da amostra que eu tenho. E o 3 cruzes é aquele bem intenso que não tem dúvida, né? A gente, de olhar a lâmina ali na macroscopia, você já fala, nossa, isso aqui é um HER2 3 cruzes. Então, com isso, a gente tem aquilo que chamamos de HER2 positivo, o score 3 cruzes, e aquilo que a gente chamava de HER2. Oi, Ana? Caiu? Acho que travou. Eu acho que que ela travou travou. ela, né? Vou mandar uma mensagem. Ué. Ana Cleia, será que se continua? Até ver se ela volta? Tá, eu vou continuar. Então, esse daqui, estão me ouvindo bem? Estamos, aham. Então, assim, aí ela colocou isso, que na verdade, quando você tem um score duas cruzes, aí você tem que certificar isso com amplificação genética, né, pelo ISH ou FISH, né, e aqueles que não são amplificados, eles vão ser categorizados HER2 negativos e os amplificados HER2 positivos, tá? Deixa eu passar a próxima. Eu acho que travou até aqui para compartilhar. Aqui ela iria explicar, mas será que ela não volta? Porque ela fez tão bonitinho de colocar dos ensaios de sonda de extração em single, com um probe ou duplo probe, sabe? Deixa eu só ver se ela não volta. Qualquer coisa eu passo mais para frente. Isso. Eu vou fazer assim, eu vou passar um pouco mais para frente, tá? Porque isso aqui é super importante da Ana explicar, até no que tem do cenário do HER2 low e na nova categorização que teve depois da ASCO, tá? Então, vou puxar esse daqui. Então, assim, a importância de tudo aquilo que a Ana estava falando, eu vou falar assim um pouco agora de estadiamento, né? Em relação ao estadiamento da doença HER2, tudo que a Ana estava falando vai me dizer de tratamento depois, mas antes de definir o tratamento, eu tenho que saber o estadio dessa doença, né? Em relação ao estadiamento da doença HER2, ela segue mais ou menos o estadiamento da doença de mama de uma forma geral, Ai, sendo que Ana, a caiu Ana a minha... voltou. Ah, desculpa. Voltou, Eu não Ana? sei o que Não, eu volto aconteceu. lá, foi rapidinho, Eu eu não sei o que consigo voltar. aconteceu. Eu Eu acelero continuei uma falando. parte aqui. Eu acelero uma parte, Ana. Eu terminei aqui do Tá. amplificado e parei nesse daqui, ó. Então tá, então vamos lá. Tá? Então, segundo os guidelines, a gente continuando lá na figura 2 e 3 do guideline, ele fala para fazer o ISH dos casos que forem duvidosos, duas cruzes, usando duas metodologias, o single probe ou o dual probe, tá? Single probe é bem raro de ser utilizado atualmente, todo mundo prefere usar o dual probe. E como que isso é interpretado? Vamos lá, Ana, pode passar o próximo. Então, vamos lá. A gente tinha, em 2013, duas categorias para o FISH amplificado, né? Ele poderia ser amplificado ou ele poderia ser com baixa amplificação. Isso no consenso de 2018, ele foi chamado de grupo 1, aonde a relação, quando a gente conta as células neoplásicas, eu vou contar o centrômero do cromossomo 17 e a quantidade de loss de HER2 que positivou, né, com duas cores diferentes. Quando a razão cromocentro
o centrômero, desculpa, do cromossomo 17, tiver uma razão maior ou igual a 2, eu tenho, então, um HER2 amplificado. Quando eu estou usando só o probe, com só um probe, né, eu vou ter que contar mais de 4 sinais do HER2 por célula. Por isso que tem essas duas formas de você avaliar, tá? Mas é claro que se você está usando um dual probe, você consegue fazer essas duas contagens, a razão, HER2 centrômero e a contagem de sinais por célula. Aí, ali embaixo eu coloquei o grupo 5, que é o grupo negativo, né? O grupo não amplificado, quando eu tenho uma razão menor do que 2 e menos de 4 sinais de HER2 por célula. Aí vem os 3 grupos a seguir, que são os grupos chamados duvidosos do FISH, né? Que quando o oncologista recebe na verdade ele não deveria receber esse resultado do equívoco do FISH, né? Porque geralmente o que os laboratórios fazem já é passar para o próximo passo para resolver essa situação do FISH equívoco, que eu já vou mostrar a seguir. Mas o que seria o FISH equívoco? Seria aquilo que hoje é chamado de grupo 4, grupo 2 e grupo 3. O grupo 4 é aquele em que realmente não há nenhum aumento no sinal do HER2. Tá? Eu tenho uma quantidade de HER2, uma relação do HER2, que ela vai ser menor do que 2, então eu não consigo dizer que isso está amplificado, e que se eu contar o número de sinais por célula, ele vai ficar entre 4 e 6, então eu não consigo dizer que isso está amplificado. Então esse é o equívoco real. Aí a gente tem o grupo 2 e o grupo 3, aonde o grupo 2, o que está acontecendo? Houve uma perda do centrômero de um dos cromossomos. Ana, você mostra ali na figurinha? Ó, veja só ali no verdinho, né? Houve uma perda de um dos cromossomos. Então, é claro que eu vou ter uma relação aumentada, certo? Porque eu vou estar dividindo por um número de centrômeros que é menor. Mas se eu contar o número de sinais do HER, ele vai estar normal. Ele pode estar normal. Então, isso é a monossomia do cromossomo 17. Então, isso não é amplificação. E o que é o grupo 3? O grupo 3 é quando ocorre a polissomia, tanto do centrômero 17, quanto do locus do HER2. Então, é a coamplificação dos dois. O que acontece? Eu vou ter uma razão, né, que vai ficar baixa, porque os dois estão amplificados, mas quando eu conto o número de sinais do HER2, ele está maior ou igual a 6. Então, essas 3 categorias, elas precisam... como que nós vamos resolver? Passo próximo, Ana. Como que se resolve essas 3 categorias? O grupo 2, o 3 e o 4. Pode passar, Ana. Pode passar. Então, o que a gente faz com o grupo 2, 3 e 4? O laboratório que está fazendo o FISH, ele tem que repetir a imunistoquímica naquele local onde foi feita a hibridização na lâmina. Então, essa lâmina ela é marcada, tá? Feito o recorte do bloco e vai ser avaliado no mesmo local da hibridização. Então, se nessa repetição da imunistoquímica, pós grupo 2, 3 e 4, a imunistoquímica der 0 ou uma cruz, esse resultado é negativo. Se der 3 cruzes, esse resultado é positivo. Se, de novo, isso der 2 cruzes, no mesmo laboratório, um segundo observador deve confirmar se aquilo realmente é 2 cruzes. Se ele confirmar, e o caso originalmente for 2 ou 4, do grupo 2 ou 4, isso é negativo. Se ele for do grupo 3, né, que ali embaixo vocês podem ver, se ele for do grupo 3, que é aquela coamplificação ou polissomia, isso passa a ser chamado de positivo, porque eu vou ter uma expressão, realmente eu vou ter, vou ter a amplificação real do HER2, tá? Embora eu tenha também a amplificação do cromocentro, desculpa, do centrômero. Então, finalizando, o que o guideline do ASCO-CAP de 2018 fez? Chama de positivo
todos os realmente positivos por FISH, o grupo 3 com imunistoquímica 2 cruzes, o grupo 2, 3 e 4 com imunistoquímica 3 cruzes. E o que é negativo? Todo o resto, tá? Pode passar, Ana. Tá, resolvida a situação dos casos 2 cruzes enviados para FISH, com o Destiny Trial, houve uma função, houve uma necessidade do patologista detalhar o que era um mais um, né, uma imunistoquímica de expressão mais um, porque esses pacientes estavam respondendo ao trastuzumab deruxtecan. Então, o HER2-low é, por definição, o quê? Imunistoquímica 1 cruz, ou aquele caso 2 cruzes que foi para FISH e que o resultado veio negativo. Só Acho que a Ana caiu de novo. Sim. Uhum. Então, eu acho que ela vai entrar, mas só finalizando o que ela estava falando, é justamente esse caso do HER2-low, é isso, e essa expressão da imunistoquímica mais 1 e mais 2, a gente tem uma resposta de uma droga-alvo, uma droga, na verdade, conjugada, que eu vou falar um pouco mais para frente, e que é fundamental que isso seja descrito, e antes não era obrigatório, tipo assim, os patologistas, eles não tinham essa preocupação em quando mais um entre 0, eles teriam essa preocupação de discernir, de deixar definido no diagnóstico que esse HER2 era mais uma cruz, entendeu? Então, hoje eles têm que ter esse cuidado de não só dar eles contarem esse tanto de células para dar essa positividade mais um, porque a gente tem até algumas evidências que até nos pacientes que podem ter até menos 10%, um pouco perto dessa fração, ainda ter esse pouco de expressão na célula resposta para o deruxtecan. A Ana voltou? Eu não consigo ouvir ninguém daqui quando estou apresentando, tá, gente? Qualquer coisa vocês me Ainda falam, não. tá? Pode seguir, que a Tá. Ana voltou. Então, aí quando você tem o negativo, aí continua aquilo dos grupos, os grupos ainda continuam como não amplificado, mas aí já vem que os grupos 2, 3 e 4 com imunistoquímica, 1 cruz, ele vem negativo, mas ele ainda pode entrar nessa categoria do HER2 low, e o 2 e 4 com imunistoquímica 2 cruzes também. Então, assim, quando a gente chega à conclusão do diagnóstico dessa doença HER2, o próximo passo é a gente estabelecer o estadio antes de ter uma conduta terapêutica para essa paciente, né? E assim, essa detecção de metástases por estadio, a gente tem que, os tumores que clinicamente têm o estadio 1, aproximadamente a gente consegue encontrar metástase em 0,5% dos pacientes que estão tumor 1 por uma cintilografia óssea, 0% por ultrassom de abdômen e 0,1% para radiografia de tórax. E aí você vai vendo que a detecção dessas metástases por estadio, ela vai aumentando mesmo nos estadios iniciais por esses exames mais básicos, como que a gente vê na cintilografia óssea, 2,4% de metástase nas doenças estadio 2, e ultrassom de abdômen, que é mais simples, 0,4%, e raio-x de tórax, 0,2%. A doença que passa a ser do estadio 2 e 3, a gente já não tem essa segurança de não fazer um exame de imagem mais avançado, tomografia de tórax, abdômen, cintilografia óssea, pelo menos, para poder a gente ter um bom estadiamento dessa doença. E é claro que, se possível, fazer o PET dessa paciente associado à cintilografia óssea, porque a gente tem alguns pacientes com HER2 positivo, que o PET não consegue captar bem a lesão primária, né? Então, um exame acaba não excluindo o outro. Uma coisa que antigamente fazia parte, assim, quando você fazia os exames de estadiamento, às vezes tinha aquela intenção mesmo da doença inicial de colher o marcador tumoral.
Hoje a gente não faz mais essa abordagem de colher o marcador tumoral no estádio inicial de doença, isso a gente acaba fazendo mais na doença metastática para ter um padrão de segmento, né, também quando está em resposta do tratamento, porque nem todos marcam. Os exames, eles também têm que ser direcionados. Então, se mesmo que o paciente tem um exame normal, mas tem uma queixa significativa, a gente tem que acabar exaurindo dessa queixa para poder ter o diagnóstico. A gente viu, assim, não na doença HER2, mas no tumor board da semana passada, o que, na verdade, a gente acaba tendo um exame que nem sempre diz se tem doença lá, e a gente tem que ir para outros exames se o paciente tem sintoma. Principalmente se esse sintoma for relacionado a alguma queixa de sistema nervoso central, porque a doença HER2, ela tem uma facilidade maior de metástase no sistema nervoso central, tá? Principalmente se ela tem um comprometimento linfonodal extenso. Claro que, assim, como todas as doenças da mama, a estratégia multidisciplinar é fundamental. A doença HER2, ela se torna mais ainda, porque, assim, por a gente ter cada vez mais terapia guiada, a gente tenta cada vez mais definir o melhor timing para um tratamento cirúrgico, tratamento sistêmico, tanto na intenção da gente desescalonar o tratamento daquelas pacientes que antes a gente considerava como uma doença agressiva e que a gente vai com todas as armas que a gente tem, e hoje a gente sabe que a gente não precisa ter tão agressivo com a doença muito inicial, até aquelas pacientes que têm muita doença e que a gente sabe que também por ter terapia alvo guiada, a gente consegue modificar o prognóstico até de pacientes que têm um estadio mais avançado, né? Então a gente tem que ter uma ideia que todas essas pacientes, mesmo as metastáticas, elas têm um prognóstico mais favorável, e a gente tem que evitar o máximo possível sequelas ao longo prazo. O perfil oncogenético, ele entra na doença inicial, na avançada também, porque a gente tem terapia guiada à parte genética. E a coisa que eu falei logo do início, que é o patologista dedicado, que ele saiba dar um diagnóstico dessa doença HER2 e também em momentos de progressão de doença, que seja biopsiado novamente, mesmo quando a paciente não é HER2 inicial, porque você tem vezes que essa metástase ela evolui com expressão HER2, tá? Durante o tratamento, a abordagem com cardiologista, pneumologista se faz essencial por causa dos eventos adversos dessas drogas, né? E tem alguns casos que a gente tem que ter uma abordagem individualizada por falta de dados robustos na literatura, como a doença oligometastática, HER2, a gente não consegue colocar tudo isso nos estudos como o ACLIN e nem como o turco, em relação a tentar não fazer tratamento cirúrgico dessas pacientes, porque a gente sabe que elas têm um prognóstico muito mais favorável do que as pacientes que não têm doença oligometastática. E ainda mais que essas pacientes têm uma resposta que ela é mais sustentada em relação às outras pacientes metastáticas, que são, por exemplo, metastática triplo negativo, que a resposta é boa, mas não é sustentada. As principais drogas do tratamento da doença HER2, eu não vou destrinchar aqui em relação aos mecanismos dela, é só para ter uma ideia de onde que elas agem, né? Então, a gente tem 3 classes de drogas que são as que mais a gente utiliza nos estudos atualmente. Então, a gente usa os anticorpos monoclonais, então a gente tem a terapia anti-HER2, os 2 principais são o trastuzumab e o pertuzumab, que eles agem justamente eles são ligantes nesse HER2, e combinados, eles acabam, o pertuzumab, ele consegue vencer o mecanismo principal de resistência do trastuzumab, tá? A outra classe são os inibidores de tirosina quinase, também pelo mesmo mecanismo, atividade de quinase desse receptor HER2 que está expresso, e inibido a proliferação celular. A gente tem, eu só coloquei aqui os principais, os que a gente tem mais estudo e que estão na prática clínica mais aqui pelo Brasil. Então, a gente tem o lapatinib e o neratinib, tá? E a gente tem as novas drogas, que na verdade não são tão novas, já tem umas que a gente usa há mais tempo, como o TDM1, que são as drogas anticorpo conjugadas, que na verdade elas são linkers, que eles funcionam como um payload, então eles se acoplam no receptor HER2 para poder disponibilizar agente citotóxico direcionado. Então, são anticorpos que são payloads de drogas citotóxicas. Então, o deruxtecan é um inibidor de topoisomerase, e o trastuzumab, ele delivera um inibidor de microtúbulo, que é o DB1. A doença HER2 inicial in situ,
na verdade, a doença HER2 inicial, na doença in situ, a gente não recomenda análise de expressão do HER2, tá? Eu coloquei isso aqui porque não é incomum a gente ter paciente que no tumor in situ alguém pede, imunistoquímica, e pede para poder testar HER2. Isso acaba mais confundindo do que ajudando, porque a gente não tem evidência para poder fazer terapia adjuvante anti-HER2 na doença in situ. Nos tumores menores do que 1 centímetro, a gente tem poucos dados em relação aos tumores que são menores de 0,6 do bloqueio HER2. Eu vou falar um pouco do estudo dessas doenças mais inicial, e esse estadio, que é o T1A, ele é subrepresentado, então a gente não sabe realmente o papel do bloqueio HER2 nesse tamanho de tumor, mas o que a gente sabe é que os pacientes que não tratam, ele tem pior prognóstico, então eles têm mais recidiva quando você não bloqueia, mas não tem dado robusto em literatura, então acaba de individualizando caso a caso. Os tumores menores do que 2 centímetros, N0, luminal ou RH negativo, receptor hormonal negativo, a gente tem preferencialmente a oferecer cirurgia upfront. Por quê? Por conta de desescalonar o tratamento sistêmico. Isso tem embasamento nesse estudo que é o PT Trial, tá? Então, o estudo PT Trial, ele engloba esses pacientes de tumores que são menores do que 3 centímetros e linfonodo negativo, tanto com receptor hormonal positivo quanto negativo. E a gente tem o segmento dele, quando foi apresentado nos 7 anos, que você tem um benefício em você desescalonar o tratamento. Então, você não oferta antracíclico, o curso de tratamento é mais curto, então faz quimioterapia por 3 meses, com paclitaxel semanal, e você consegue que essas pacientes tenham um índice alto de cura. Você tem uma sobrevida livre de doença e já com dados de sobrevida global significativo no APT Trial. Então, essas pacientes, a gente tem uma tendência de começar com cirurgia upfront. Eu coloquei um pouco no slide anterior que esses tumores, a gente tem preferencialmente que a cirurgia upfront no menor do que 2 centímetros. Por quê? Porque, na verdade, no APT Trial, apesar de incluir abaixo de 3 centímetros, só 9% dessa população tinha entre 2 e 3 centímetros. E a grande população do estudo tem tumor em torno de 1,8 e que não chega a 1,1 e que não chega a 2 centímetros. Então, por isso que a estratégia a gente acaba definindo mais com tumores menores do que 2 centímetros. Em um intuito ainda de desescalonar tratamento, tem esse outro estudo que é o Attempt Trial, que na verdade ele tentou ver o quê? Mesmo com o paclitaxel é uma quimioterapia, junto com o trastuzumab, e que tal usar um ADC, que é o deruxtecan, que na verdade para diminuir toxicidade. E, na verdade, o estudo ele foi meio frustrante no objetivo dele, que ele queria mostrar que era menos tóxico, e teve mais taxa até de descontinuidade de tratamento para esses pacientes que estavam com o uso do TDM1. E, no final das contas, acabou que a gente só ficou com uma alternativa a mais em um paciente que a gente não pode usar um paclitaxel por uma neurotoxicidade, uma limitação ou outra, mas não dá para a gente incorporar o TDM1 em relação à doença inicial, tentando tirar a quimioterapia. Uma outra vantagem da droga é que a gente não teria alopecia. Então, assim, quando o linfonodo é clinicamente negativo, né, e a gente começou com a estratégia do APT Trial, então cirurgia upfront, e depois da cirurgia upfront, que é tentar seguir só com o APT Trial, e vem um anátomo patológico com linfonodo positivo, a gente tem como resgatar esse paciente usando dados de outro estudo, que é uma adjuvância com bloqueio duplo mais quimioterapia, que é o estudo Affinity. E pode-se considerar nos pacientes que são hormônio positivo e que tem bastante comprometimento, é mais raro disso acontecer, de axila, associar depois de término de bloqueio com HER2 o neratinib pelo estudo Extenet. A doença HER2 localmente avançada, aí a gente uma neoplasia inflamatória, um linfonodo comprometido, a estratégia melhor já seria diferente, seria neoadjuvância em combinação com pertuzumab e trastuzumab, né? E quimioterapia. O estudo principal que a gente acaba conduzindo nesses pacientes é o TCHP, que é o docetaxel, carboplatina, Herceptin e pertuzumab, o trastuzumab e pertuzumab. Só que esse docetaxel ele pode ser modificado para paclitaxel também.
Com o TRAIN2 Trial, eu estou só citando aqui, mas eu vou mostrar isso tudo logo na sequência, entrou uma estratégia mais segura de a gente usar esquemas que não envolvessem antracíclicos, né? Então, a gente começou, tem vários estudos que a gente tenta desescalonar essa doença para que a gente não use antracíclico pelo risco de cardiotoxicidade, mielodisplasia e leucemia no futuro. Então, essas opções C e D, hoje em dia, praticamente elas não são usadas, é muito difícil a gente usar antracíclico na doença HER2, mesmo quando ela é localmente avançada. Nas pacientes que são idosas e com morbidade limitante, a gente tem um estudo fase 2 DAFNE, que eles permitem que a gente use e tenha benefício de 12 semanas de paclitaxel isolado com bloqueio duplo. Então, a gente consegue, mesmo assim, até assim, tratar as pacientes que são mais idosas e a doença HER2 mais avançada. Então, a incorporação que é o bloqueio duplo, que é o pertuzumab e trastuzumab, o interessante é que a gente utiliza isso, mas a gente não tem estudos fase 3. Tudo foi baseado em estudo fase 2, que a gente via no Trifaena e no Neosfi. A gente tem resposta patológica completa tão significante mesmo no estudo fase 2, que o FDA aprovou a droga para poder ser utilizada no cenário neoadjuvante. Então, acaba que a maior parte dos esquemas, a gente puxa dados como se fosse do Affinity, como para neoadjuvância, mas a gente não tem um grande estudo fase 3 neoadjuvância com bloqueio duplo, tá? E na evidência do NCCN, isso é uma categoria 2C, então é mais baseado em estudos retrospectivos e nada prospectivo fase 3. Em relação à omissão antracíclico, a gente tem esse estudo que é o TRAIN2, né? Então, o TRAIN2 é um estudo fase 3 que fez justamente isso, ele testou antracíclico e não antracíclico para poder ver se mantinha a resposta patológica completa dos pacientes HER2 com doença mais avançada. A única coisa do estudo que tem diferente é que a gente não utiliza esse esquema, né, de FEC-T e seguido de pertuzumab. Então, quando você usa antracíclico, a fluopirimidina ela já caiu em desuso por conta de um estudo clínico que saiu mostrando que ela só aumenta a toxicidade e não modifica do curso de sobrevida global e sobrevida livre de doença. O paciente que faz, eu vou falar um pouquinho mais rápido para dar tempo de perguntas, tá? E talvez eu pule alguns slides. Então, assim, o paciente que faz quimioterapia com bloqueio duplo, né, na neoadjuvância, quando ela vai para a cirurgia, a gente tem a chance de modificar prognóstico a depender da resposta patológica que apresente ao tratamento inicial. Se o paciente tem uma resposta patológica completa, a gente pode seguir a depender do status inicial dele, se ele tinha a axila comprometida, tem uma tendência a seguir com bloqueio, mesmo que negativo, com bloqueio duplo, com pertuzumab e trastuzumab. Se ele tinha axila negativa, a gente tem uma tendência a desescalonar e seguir só com o trastuzumab. E se esse paciente ele não tem uma resposta patológica completa, a gente modifica esse tratamento para um ADC, que é o TDM1, tá? Esse prognóstico, ele também é diferenciado, mesmo quando não tem resposta patológica completa, do paciente que é luminal, porque o paciente luminal que não atinge a resposta patológica completa, ele tem um prognóstico melhor do que aquele que não tem expressão hormonal, tá? A hormônio em terapia, deixa eu só ver aqui, pós-neoadjuvância, tá? Então, o Kettering tem um detalhe em relação à doença luminal que não responde ao bloqueio duplo neoadjuvante, que a gente não tem no Kettering uma previsão de utilizar hormonioterapia junto com TDM1. Então, o guideline do NCCN, ele recomenda que comece depois desse uso do TDM1. Ao contrário, os pacientes que respondem completo, a gente começa a hormonioterapia junto, e de preferência, se a paciente é pré-menopausa, a gente induz menopausa para poder fazer inibidor de aromatase para essa paciente. Nos pacientes que têm uma doença hormonal de mais alto risco e que se pensa em utilizar o neratinib pelo dado do Xtenet, então a gente começa isso depois que terminou o TDM1. Só que tem dados de segurança de TDM1 com hormonioterapia e alguns colegas, alguns oncologistas com prática em oncologia mamária, eles têm alguns pacientes que eles acabam associando o TDM1 e a hormonioterapia.
Então, esses são os dados do Catherine, né? Então, o Catherine, ele muda realmente, que é você utilizar o TDM1 se não teve resposta patológica completa versus seguir só com o trastuzumab. Então, ele muda mesmo o prognóstico do paciente, tanto em sobrevida livre de doença, e também tem dados em todos os subgrupos, tá? Ele tem isso. E na doença HER2 localmente avançada, que a gente não fez neoadjuvância, então a gente vai estratificar e fazer, se o paciente tem linfonodo axilar positivo, a gente fazer o pertuzumab associado na adjuvância, mas quando não tem, a gente não tem um dado tão favorável da gente fazer bloqueio duplo nos pacientes que não têm linfonodo positivo pelo estudo Affinity, que é da doença avançada. O antracíclico também, ele acaba não sendo utilizado, não é o preferencial, e o neratinib também entra nesse cenário se tem uma doença hormonal e de alto risco. Então, esse é o Affinity Trial, né? Então, esse dado do Affinity Trial que está meio desfocado, mas assim, é quimioterapia com pertuzumab e trastuzumab versus quimioterapia só com trastuzumab, e, na verdade, as curvas mostrando uma tendência favorável para o pertuzumab, mas se você for olhar, se a gente for olhar com bem mais cuidado, aqui ele tem uma tendência mais nos pacientes que são linfonodos positivos a ter esse benefício, tá? Aqui, quando você vai ver a população que tem linfonodo negativo, quando você tem associação do pertuzumab, o benefício é muito pequeno. Então, é por isso que quando a gente tem um paciente que a gente faz a neoadjuvância e que ele acelera negativa desde antes, a gente não tem tendência a seguir com esse bloqueio duplo. E quando esse paciente tem, aí a gente faz essa estratégia de seguir com o pertuzumab na adjuvância. Esse é o estudo do neratinib, que mostra realmente um benefício maior nos pacientes que têm receptor hormonal positivo e pós-término do trastuzumab, ou pertuzumab adjuvante, ou TDM1 adjuvante. Na doença HER2 metastática, o tratamento de primeira linha do paciente que não teve nenhuma exposição a tratamento oncológico prévio, a ideia é fazer o bloqueio duplo associado com docetaxel ou paclitaxel, por conta do estudo Cleópatra, tá? O estudo Cleópatra foi um dos estudos assim que mais marcou a modificação de curso dessa doença, tá? Ele envolveu tanto o paciente estadio 4 quanto o paciente estadio 3C, e hoje as curvas elas continuam caminhando, a gente tem, o estudo já fechou e elas continuam abertas até o fechamento do estudo, tá? Na doença que tem uma recidiva, quando você está fazendo bloqueio duplo, com menos de 6 meses de parada de bloqueio duplo, ou quando faz a adjuvância, ou quando você está numa segunda linha, a gente tem os AD6, tem o deruxtecan e tem o TDM1, tá? Pelo estudo Destiny-Breast, que 03, antes o TDM1 era droga de escolha, quando tinha essa progressão depois da primeira linha, por causa dos dados do Emília, esse estudo, que as curvas se abriam bastante mesmo depois do Cleópatra, né, versus lapatinib e capecitabina, que era o que a gente tinha antes. Só que o Destiny-Breast veio para poder fazer, foi feito um estudo com o TDM1 versus o deruxtecan, e nesse estudo a gente vê que as curvas se abriram de uma forma muito bonita nos pacientes que já tinham progredido com Cleópatra, né? Então, num estudo de fase de segunda linha, você tem curva dessa maneira, a gente, é claro que mudou o fluxograma de tratamento do paciente HER2 metastático. O tratamento de terceira linha, a progressão pós o TDM1, daquelas pacientes que a gente já tinha uso do TDM1, a gente tem dados do deruxtecan com um resgate muito bom na terceira linha. Mas o inverso, a gente não tem dados do terceira linha de drogas pós terceira linha, tipo TDM1 ou qualquer outra droga, depois do deruxtecan, né? Então, a gente não tem esses dados de melhor estratégia, mas a gente tem as possibilidades, sim, de usar o TDM1, margetuximab, tucatinib, aí tem várias outras possibilidades de uso de terapia, todas elas que a gente mantém o bloqueio HER2. Então, todo estudo mostra que não vale a pena, em nenhuma progressão, a gente tirar o bloqueio HER2, que essa doença se manifesta de uma forma pior.
As pacientes que têm luminal e que elas progridem a várias linhas com R2, a gente tem a possibilidade, esse estudo é um estudo fase 2, e um estudo que mostrou um benefício de utilizar a abemaciclib junto com bloqueio R2, né, que é o Monash-HER. E também as pacientes que não têm condição de quimioterapia e que são mais idosas e que a gente precisa bloqueio duplo, a gente tem estudos, eu só coloquei aqui um deles, que é o PERTEM, em fazer o bloqueio duplo com hormonioterapia. Acometimento cerebral dessa doença, ele varia entre 21% a 48%. A estratégia diagnóstica de segmento, a gente não tem um consenso, mas a gente deve fazer pelo menos screening inicial e repetir aos mínimos sintomas. Tem centros que fazem de 6 em 6 meses, mesmo sem sintomas, porque você intervir nessa doença. Quando ela está na fase inicial, você tem um paciente com menos deteriorização clínica e você tem a chance de abortar com radiocirurgia, cirurgia de doença endoligometastática, e isso prolonga o status performance da paciente. Tem futuros rumos, drogas que agem como o deruxtecan na doença que não foi tratada, o tucatinib na doença que não foi tratada cerebral e que também tem ação no sistema nervoso central sem a radioterapia. Eu dei uma acelerada aqui para ter tempo de pergunta, eu vou meio que passar rápido esse estudo do R-Climb. E o R2 Low, eu não vou conversar muito dele aqui, porque, na verdade, apesar de estar dentro da doença R2, ele tem um caminho um pouquinho diferente, né? Só queria deixar bem ressaltado, porque depois que veio a história do R2 Low, houve um pouco de confusão, até às vezes, de encaminhar a paciente, pensar assim, o deruxtecan, então, já que tem E2 low, vamos fazer neoadjuvância com deruxtecan. A gente não tem dado ainda para neoadjuvância para deruxtecan, a gente tem vários ensaios, mas a única aprovação para o deruxtecan que a gente tem ainda é para o deruxtecan na doença metastática. Então, o Destiny Breast, a gente já tem 01, 02, 03, tem vários. Eu aconselho muito, é claro, a entrar em contato com centros de estudo, porque tem muitos estudos em andamento com o deruxtecan, até para a doença R2 hiperexpressa na neoadjuvância versus Cleópatra, mas a gente ainda não tem para incorporar na prática clínica. Gente, finalizei, porque eu tentei ser rápida, mas é muita coisa para falar e para vocês terem tempo de perguntar, tá? Oi, Ana, obrigada. Acho que foi uma aula necessária, um tema super importante, né? Em virtude de tudo que a gente vem vivendo em relação à doença HER2, essa nova classificação biomolecular do HER2-low, esses estudos para a gente desescalonar tratamento, né? E você trazer aqui a importância desse diagnóstico correto, então dessa interação multidisciplinar entre o patologista, entre o oncologista clínico, entre o mastologista, para a gente poder definir o melhor tratamento para nossas pacientes HER2. Então, acho que você podia parar de compartilhar tua tela, né? Daí a gente consegue ver todo mundo e eu consigo ver quem quer fazer perguntas, ou fazer algum comentário, complementar o que você falou hoje. Consegue? Tá, você está com o teu microfone fechado. Tá fechado o teu microfone, Ana? Ai, Eu tô peraí. dizendo, eu acho que eu vou desligar, que eu não estou conseguindo parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar Ela aqui. no share, vai Aqui, aparecer. pronto. Agora foi. Tá. É que meu mouse estava ruim para parar aqui. Karina, eu gostaria de fazer perguntas. Pode começar, Ana. Ana, Ana, tanta Ana. Ana, parabéns pela aula, foi excelente, né? Acho que você conseguiu resumir tudo. Eu tenho duas citações até de vida real, assim, que a primeira delas é paciente que faz a recidiva, né, que você colocou ali bem claro, da necessidade da rebiópsia, mas em se tratando só de metástase óssea. Como é que é essa questão, assim, porque às vezes a gente sempre considera que a conclusão, né, da imuno, e principalmente por ser um tecido ósseo que tem que descalcificar e tudo, que às vezes ela não é tão conclusiva, né? Aí eu queria entender se isso realmente ajudaria, ou talvez pensar na biópsia líquida, porque o meu caso é que a paciente fez o diagnóstico em 2010, e era um tumor HER, uma cruz,
que na época eu nem considerava, mas agora com a chegada do deruxtecan, eu fui rever a imunistoquímica dela, então ela é um HER2 low. E, na verdade, ela, como luminal, ela veio sendo tratada, a princípio, esgotando todas as linhas para o tumor luminal B, né? Então, fez inibidor de aromatase, depois fez Faslodex com inibidor de ciclina, depois fez o Afinitor com o Femara, né? E aí, depois disso, eu acabei entrando com ela na capecitabina. E agora ela progrediu na capecitabina, né? Então, até o convênio está questionando ter uma rebiópsia, entendeu? Para uma nova avaliação. Aí eu não sei se você ou a Ana Paula querem comentar sobre isso. Na verdade, eu vou começar uma coisa e a Ana Paula pode falar até em relação ao processo de calcificação, né? Em relação a gente fazer a biópsia líquida para poder a gente ver a expressão HER2, assim, apesar de ter colegas que fazem até por teste tipo Foundation, o HCl500, a gente não tem, assim, você não tem nem respaldo para pedir para convênio, porque os dados de estudo são bem conflitantes nas células circulantes, sabe? Na biópsia líquida. Então, assim, se você tem a biópsia tecidual, é melhor que seja a biópsia tecidual. Só que, assim, em relação se você tem esse diagnóstico do S2, uma cruz lá atrás, e você não tem como ter abordagem, tipo assim, vai que a abordagem óssea não tem como ser feita, aí você tem como fazer o tratamento dessa paciente até com essa biópsia R2, uma cruz lá de trás. Eu tenho uma paciente em questão, e na verdade, assim, eu até cheguei a conversar com o pessoal da Astra, porque, assim, perguntar para ele quais são os dados que eles estão tendo com esse R2, que é 0/1, e eles têm visto que até R2 que não tem expressão, eles estão tendo resposta, um pouco de resposta ao deruxtecan. Eu tenho uma paciente específica que ela tinha um R2, duas cruzes, e ela perdeu a biópsia mesmo. A gente não achava o papel da biópsia dela, e ela não tinha um ficha amplificado, e eram mais 2. E ela tinha uma progressão da doença hepática. O fígado, a gente sabe que é meio ruim para poder a gente ver tudo isso. E o R2 dela, ele chegou depois que eu comecei a usar deruxtecan para ela. E ela está respondendo, e o R2 na parte hepática veio 0. E ela tem um que era mais 2 inicial, e ela está respondendo super bem nas lesões hepáticas. Eu não sei, Ana, o que é que você pode falar da parte da biópsia hepática no E2 low e da biópsia óssea para ajudar? Não tem dúvida de que a biópsia óssea não é o melhor material para imuno, sabe? Ainda mais para o HER2, onde a gente precisa de um tecido assim um pouco mais bem preservado para graduar, né? Uma coisa é eu dizer que ele é estrogênio positivo, ponto, né? Outra coisa é eu ter que graduar um HER2. Começa por aí. A outra coisa é que, no caso do HER2 low da tua pergunta, Ana Maria, não foi visto em biópsia óssea. HER2 low, sabe? Então, eu não sei, assim, te dizer qual é a aplicabilidade dessa situação intermediária no osso, tá? Entendi. A gente já porque tem... Desculpa. Sim, não, desculpa eu. Acho que travou, né? Então, na verdade, eu até eu fiz a solicitação do deruxtecan. O problema é que está sendo feito um questionamento do convênio, né? Eu até fiz um relatório meio extenso, explicando tudo isso, né? Inclusive explicando que ela não pode perder tempo, né? Mesmo que se isso fosse ser realizado, isso demandaria um processo meio longo, né? Vamos ver se com esse relatório realmente, né, o convênio libera. Eu penso que o melhor tratamento para ela agora é o deruxtecan mesmo. Se você cai numa auditoria do convênio, veja, que saiba que você não está autorizado a usar o conceito HER2 low em osso ainda, eles vão te bloquear, né? Uhum. Porque a gente sabe que no osso ele não funciona, né? Não é o material mais adequado para imuno. É melhor você usar a antiga mesmo, Ana. Exatamente, é melhor Sim, ainda que é da usar o mama, né? material É da época do antigo, diagnóstico. É o que onde eu a gente fiz, tem né? até A mais questão. bibliografia para justificar, né? Uhum. Tá certo. Tem mais uma coisa, eu não sei se uma outra pessoa quer falar, que eu dou Uhum. a
espaço, se alguém quer comentar alguma coisa, que eu teria um outro caso, assim, uma outra situação. Pergunta enquanto alguém não se Então, tá. manifesta. E no caso, que aí já é uma paciente do serviço, que quando tem, né, a imunistoquímica do duas cruzes, né, e vai para o FISH, mas ele também vem duvidoso. Ele não tinha que vir, né? Ana Paula Sebastião, Não. devolve para o patologista. Aí, na Isso, verdade, pela minha exatamente. interpretação do resultado, eu considerei ela negativa, por causa de alguns fatores que eles escrevem ali na sequência. Tá. Mas, assim, isso eu acredito que seja raro, né? Além de ser raro, o ideal é que o serviço que fez o FISH, que ele solucione para você essa situação, né? Então, foi como eu falei, quando você tem os três grupos de resultado intermediário, o grupo 2, o 3 e o 4, tem que repetir a imunistoquímica, Uhum. né? Tem que repetir a imuno. Aí, ver na imunistoquímica se você, naquela área onde foi feito o FISH, se você consegue definir ali se aquilo vai ser zero mesmo, né, ou negativo, digamos, se aquilo vai ser realmente negativo, ou se você vai conseguir considerar aquilo um positivo, tá, Ana? Então, você tem que mandar de volta para o patologista daí, tá? Eu Pegar vou o mandar de caso e volta mandar... para você. Então, me mande. Foi o do BAC, o FISH? Acredito que sim, eu não estou lembrando muito, mas acho que sim. Do FISH, Então, não, o mas ideal a é que a patologia gente... imunistoquímica foi com você lá no seu O Duas serviço. Cruzes, Aí o Uhum. ideal é que você pegue esse laudo, veja se o laudo é do BAC ou não, para que eu pegue esse material de volta e a gente vai ter que rever, entendeu? Para daí botar dentro daquela categoria que eu te falei, porque tem solução, entendeu? Mesmo quando você Sim. tem um fiche equívoco, o guideline de 2018, ele fechou o cerco, né, para você não ficar com o diagnóstico de equívoco. Uhum. Tá? Dentro certo. daqueles grupos que eu comentei ali no começo da aula, tá? Tá certo. Obrigada. Eu não sei até que ponto vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando, porque eu continuei falando depois que eu vi que parou. Então, aí você continuava falando e emendava com o que eu imaginava que você estava falando em algumas partes. Ai, eu não sei o que aconteceu, minha conexão está ruim hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para os mastos, de uma forma geral, e assim, e também uma outra para os oncos, tá? Para o masto, eu queria perguntar assim, se vocês sentem segurança, porque assim, eu falei ali do APT Trial, né? Claro que assim, a gente vê, acaba sendo nos 2 centímetros, mas se vocês têm essa segurança de operar uma paciente que tem um tumor mais do que 2 centímetros, pensando em desescalonar e a PT trial, né? Porque o dado é bem pequeno, tem poucos pacientes, isso para os mastos. E para os oncos, se quando vocês estão fazendo mais o TCHP, o tradicional, ou se vocês estão usando o que quase todo mundo está usando, até eu já caí um pouco na tentação e estou fazendo para algumas pacientes, que é fazer o TCHP, aí o Rafa está aqui, o Eduardo, a Ana, fazer o Train 2, porque o Train 2 dizia para fazer 9 ciclos, né? Achei um exagero de fazer Paclitaxel, Carbo, Pertuzumab por 9 ciclos, e a maioria está fazendo modificado, fazendo 6 ciclos, mas substituindo o docetaxel pelo Paclitaxel para tentar desescalonar a toxicidade de tratamento também. O que é que vocês estão tomando mais como conduta? Oi, Ana, acho que eu vou falar primeiro pelos machos. Para mim, eu me limito aos 2 centímetros, tá? Para fazer o APT trial, eu não passo dos 2 centímetros. Não sei agora, doutor Eduardo, Cleverton quer falar um pouquinho o que cada um faz? Eu acho que o consenso entre os mastologistas é 2 centímetros, né? A partir de 2 centímetros, aí sim, mas até 2 centímetros a gente faz cirurgia upfront, né? É isso. Acho que consenso, 2 centímetros de cirurgia pronta, eu acho que é importante para escalonar essa quimioterapia, né? Acho que isso é mais um exemplo de que você tem que trabalhar integrado, né? Porque normalmente os pacientes chegam para nós, mastologistas, e essa definição acaba sendo um pouquinho antes de a paciente ter contato com o oncologista, ou às vezes numa discussão de caso. Então, 2 centímetros, cirurgia pronta, sim.
Essa pergunta, assim, a gente está num grupo que a gente tem essa coisa de ter o cuidado de olhar o estudo com mais detalhe, né? Mas, assim, a minha preocupação quando eu pergunto isso é porque, assim, às vezes, até para propagar mesmo entre os outros mastros, que às vezes não olham, e olham só o desenho do estudo clínico e não olham a população que tem ali representada, né? E, às vezes, você acaba pegando esses pacientes que vêm com 3 centímetros, porque diz, ali naquele desenho de estudo tem 3 centímetros, né? E acaba fazendo isso. Então, é uma preocupação. Em relação a se essa axila vem, faz aquela coisa horrível, né? Que a gente teve um caso desse no Mubod, mas a axila vem negativa lá na congelação e positiva na parafina, vocês voltam e esvaziam, né? Sim. E em relação... Cleverton. Cleverton, teu microfone está fechado. Desculpe, depende. Se for uma cirurgia pronta e você tiver uma cirurgia conservadora que ela aparente critérios de acosóide e amaro, você não precisa esvaziar, às vezes um fonódo ou 2 tem extravasamento extracapsular principalmente. Então, não vejo necessidade de esvaziar obrigatoriamente. Se for neoadjuvante, protocolo hoje para qualquer situação, com algumas exceções, você fazer o esvaziamento. Mesmo na R2 positiva inicial, Cleverton, estou falando da positiva inicial. Até triplo negativo. Não, todos os tumores, eles podem ser inclusos os subtipos de tumores no acosóide. Tá. Ou no Amaros e fazer radioterapia também, né? E em relação à químio, vocês, o pessoal da oncologia, o Rafa, o Eduardo, vocês estão fazendo mais o doce ou o Pacli, 9 ou 6, a Ana também, vocês mudaram ou vocês continuam com o TCHP antigo? E vocês pensam em fazer antracíclico? Agora, cada vez menos eu penso no antracíclico. Bom, na minha opinião, eu também não uso antracíclico associado a esses esquemas e tenho usado exclusivamente o TCHP, 6 ciclos, e que eu visualize, que vejo no retorno que pacientes estão com bastante resposta patológica completa, com esse protocolo do TCHP B6. E eu acho que é um protocolo que a gente consegue manejar, né, utilizando o fator de crescimento, né, para manter os leucócitos, e as demais reações também eu acho que não é muito difícil, assim, a gente consegue adaptar. Somente se for uma paciente extremamente idosa ou que tem muita comorbidade, que aí talvez a gente adapte, né, num paclitaxel só, associado ao duplo bloqueio, né, sem necessariamente precisar da platina, né, fazer a platina. Boa noite, Ana, parabéns pela apresentação, excelente. Eu também ainda tenho optado pelo TCHP, só que eu tenho optado por carboplatina ao CID5, né? Eu tenho visto, não sei como vocês costumam fazer, mas consideravelmente menos toxicidade. E também tenho visto altas taxas aí de resposta patológica completa. Então, ainda tenho optado pelo TCHP e também não faço antraciclinas também não, na prática. Viu, Ana? Eu assisti um debate sobre o TREM2 e que a conclusão foi que o trem atropelou a driblastina de tal maneira que você não deve usar mais, a não ser exceção, né? Eu vou na mesma dos colegas. Eu não tenho feito antracíclico. Acho que desde da residência eu não vi antracíclico para HER2. E TCHP, 6 ciclos também. Eu acho que a maioria dos meus pacientes fizeram doce, mas eu também vou que nem o Rafa. Os pacientes têm vindo aí com uma área sobre a curva no CID6, uma dose bem alta de carbo. Eu tenho descalonado para o CID5 e os pacientes até agora têm tido boas respostas, né? Mais ou menos a mesma linha. Tem uma tolerância melhor com um bom resultado. Eu também uso o CID5. Na verdade, a única coisa que é antracíclico, se você me lembrar assim das últimas vezes, é aqueles casos esdrúxulos que às vezes tem
a tumor bilateral, né? Como uns casos que aparecem daqui do grupo, que eu digo, é só Jesus na causa, triplo negativo de um lado, HER2 do outro, aí eu digo, não tem jeito. Mas fora esses cenários assim escabrosos, eu prefiro também não usar no tracíclico, não. Agora, em relação ao Paclitaxel, eu tenho usado em algumas pacientes, elas têm vindo com resposta patológica completa, sabe? Em fazendo 6 ciclos. Tem uma tendência de alguns colegas também já fazendo, de algumas pacientes até que não são tão idosas, mas fazendo D1, D8, daquelas pacientes que não são aquele tumor que é o comprometimento da axila significante, que é um tumor que é mais inicial, vai que esse tumor que tem 3 centímetros da axila, em usar o Paclitaxel D1 e D8, né? E a carboplatina, mas o ALCD5 também. Eu não sei o que é o ALCD6 na carboplatina, já tem um bom tempo. Então, acho que é isso, Caio, passando para você. Senão a gente empolga aqui. Obrigada, Ana. Obrigada pela apresentação, foi ótima. E eu só queria deixar um recadinho, semana que vem a gente vai ter uma reunião diferente. A nossa reunião vai ser presencial. O Dr. Cleverton e o Dr. Rafael vão apresentar para a gente uma aula sobre os estudos Olympia e Enhertu. Essa aula vai ser lá no Badida, então todo mundo tem um bom motivo para ir semana que vem, às 19 Nossa, vou horas. adorar! Sim, sim. Eu já passei o convite ali no grupo e, Cleverton, pode falar. Não, eu acho que é importante, vai ser uma atualização sobre o Olympia, né? Do Olaparib, e o Rafa vai falar sobre um exercício e sobre os bebês, né? Décimo, acredito que o 2, o 3, talvez o 4, daí eu não sei se ele vai abordar, mas eu acho que além das aulas sempre tem um atrativo a mais, então vai ser bem legal e a gente voltar a conversar um pouquinho pessoalmente, né? Esperamos todos vocês lá, tá bom? Obrigado. Obrigada, pessoal. Então, até terça-feira que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, Cláudio.